Estamos de volta com o Direto do Plenário. Vamos acompanhar a segunda parte da sessão desta quarta-feira aqui do Supremo Tribunal Federal. Declaro reabertos os trabalhos desta sessão do plenário do Supremo Tribunal Federal e, de imediato, apregou a ação direta de inconstitucionalidade 4.451, procedente do Distrito Federal, de que é relator o ministro Alexandre de Moraes. A autora é a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão e são interessados o Presidente da República e o Congresso Nacional, havendo ainda o Partido Democrático Trabalhista como amicus curiae. Ministro Alexandre... Só para comunicar à mesa, né, que estou devolvendo o pedido de vista da lista, creio, número 2, do ministro Luiz Roberto Barroso. Eu não apartei Vossa Excelência antes, porque Sua Excelência e o relator não estava presente. Eu tinha, inclusive, lhe comunicado. Né? Pois não. Se tiver possibilidade, ainda chamo agora ao final. Tá bem. Ministro Alexandre, comunica a Vossa Excelência que haverá sustentação oral do Dr. Gustavo Bienenboim após o relatório, razão pela qual inicialmente confiro a palavra a Vossa Excelência para esta fase. E também haverá sustentação oral da eminente Procuradora-Geral da República. Pois não, presidente. Aqui trata-se de ação direta proposta, como Vossa Excelência disse, pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT, face do artigo 45, incisos 2 e 3 da Lei Federal 9.504, a Lei das Eleições. Os artigos impugnados têm a seguinte redação. Artigo 45. A partir de 1º de julho do ano da eleição, é vedado às emissoras de rádio e televisão, em sua programação normal e noticiário, inciso 2º, usar trucagem, montagem ou outro recurso de áudio ou vídeo que de qualquer forma degradem ou ridicularizem candidato, partido ou coligação, ou produzir ou veicular programa com esse efeito. Inciso 3º, veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou contrária a candidato, partido, coligação, a seus órgãos ou representantes. O requerente, a requerente, ABERT, alega que tais normas geram um grave efeito silenciador sobre as emissoras de rádio e televisão, obrigadas a evitar a divulgação de temas políticos polêmicos para não serem acusadas de difundir opinião favorável ou contrária a determinado candidato, partido, coligação ou órgãos. Além disso, alega que os dispositivos inviabilizam a veiculação de sátiras, charges e programas humorísticos envolvendo questões ou personagens políticos durante o período eleitoral. O plenário do Supremo Tribunal Federal deliberou sobre o pedido de medida liminar, suspendeu a eficácia dos incisos 2º e 3º, bem como dos parágrafos 4º e 5º por arrastamento. Os parágrafos 4º e 5º, eles explicam o que se entende por trucagem, o que se entende por montagem. O presidente da Câmara... a presidência da Câmara e a presidência do Senado, ambas sustentaram a constitucionalidade das normas impugnadas, da mesma forma a presidência da República e a Advocacia Geral da União, que opinou pela improcedência da presente ação direta. A Procuradoria-Geral da República também se posicionou favoravelmente à validade das normas impugnadas. Deferiu seu Partido Democrático Trabalhista, PDT, o ingresso nos autos na condição de amicus curiae. É o relatório, presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Convido o doutor Gustavo a se pronunciar pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT. Vossa Excelência tem até 15 minutos para se pronunciar. Está com a palavra. Excelentíssima senhora ministra-presidente, excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssima senhora Procuradora-Geral da República, senhora secretária, colegas advogados, senhoras e senhores. Esta é uma ação direta datada do ano de 2010, quando, naquela época, a Associação das Emissoras de Rádio e Televisão detectou a existência na lei eleitoral brasileira de duas severíssimas restrições à sua programação normal e a seus noticiários contidas
neste dispositivo, já lido pelo eminente ministro relator, que é o artigo 45, nos seus incisos 2 e 3, que, em síntese, criam, no período eleitoral, o caput inicialmente falava na data de 1º de julho e foi alterado para estabelecer como marco inicial da proibição o término do prazo para a realização das convenções partidárias, basicamente duas restrições que, na verdade, consubstanciam vedações às rádios e televisões brasileiras nessa época. A primeira, na expressão linguística do legislador, uso de trucagem, montagem, que, de alguma forma, outro recurso de áudio ou vídeo, criem uma situação de degradação ou ridicularização de candidatos, partidos ou coligações, ou que produzam o mesmo efeito, atingindo em cheio a sátira política, as charges, os programas humorísticos que, pelo mundo afora, têm nos políticos e, no período eleitoral, nos candidatos, o seu alvo preferencial. O segundo dispositivo, impugnado apenas em parte pela petição inicial, que contém, na sua primeira parte, a proibição à veiculação de propaganda política na rádio e televisão, que, portanto, permanece de pé, contém uma proibição também genérica, também abstrata, à difusão de opinião favorável ou contrária a candidato, partido ou coligação, a seus órgãos ou representantes. Há algumas razões constitucionais muito relevantes que orientaram a propositura da ação e que levaram este plenário, no ano de 2010, à concessão da medida cautelar que suspendeu a eficácia desses dispositivos. Ao ver da ABERT, esses dispositivos constituem violações a algumas normas constitucionais. De plano, logo de maneira chapada, esses dispositivos constituem violação à liberdade de manifestação do pensamento, contida no artigo 5º, inciso 4º, às liberdades de manifestação da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, ao direito de acesso à informação, prevista no artigo 5º, inciso 14, e ainda mais, de forma mais enfática, quiçá até pleonástica, aos dispositivos do artigo 220 da Constituição, que, no capítulo da comunicação social, repetem a garantia da livre manifestação do pensamento, da atividade de criação, expressão e informação, sob qualquer meio, processo ou veículo, o que abarca, evidentemente, os veículos de rádio e televisão, e ainda de forma mais enfática e contundente, no seu parágrafo 1º, se referindo aqui especificamente ao legislador, contempla que nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social. E no parágrafo 2º, a vedação celebrada com a promulgação da Constituição Democrática de 1988 a qualquer forma, a toda e qualquer forma de censura de natureza política, ideológica e artística. Pois bem, é jurisprudência assente neste tribunal que tem orientado decisões do colegiado e inúmeras decisões monocráticas dos diversos ministros que compõem esta corte, em sede de reclamações, o entendimento firmado quando do julgamento da ADPF número 130, no histórico julgamento, que considerou não recepcionada a lei de imprensa, em que se estabeleceu que qualquer restrição a priorística que constitua, ainda que sem este nome em iuris, uma censura prévia à livre manifestação do pensamento, à liberdade de informação jornalística, à liberdade de expressão artística, é proscrita sob a égide da Constituição de 1988. E o que se tem no caso? O que se tem no caso é o tratamento do período eleitoral como se fora um estado de sítio. Foi assentado no precedente importante deste plenário, a ADIM número 3.741, de relatoria do eminente ministro Ricardo Lewandowski, em que ali se discutia a validade de dispositivos da mini-reforma eleitoral de então, de 2006, que proibiam a divulgação de pesquisas eleitorais
há 15 dias antes do pleito, ou a partir de 15 dias antes do pleito, em que Sua Excelência, o eminente ministro Lewandowski, afirmou que processo eleitoral não é estado de sítio. E, na sistemática da Constituição de 1988, apenas no artigo 139 se cria essa janela, diante, evidentemente, de abalos significativos que possam advir à normalidade institucional do país, com a decretação do estado de sítio pelo procedimento constitucional, que possam restringir direitos fundamentais como a liberdade de expressão, o direito à informação e a própria liberdade de imprensa. Fora desses casos, qualquer restrição genérica e abstrata que, de forma a priorística, restrinja a liberdade de expressão, constitui, na verdade, uma forma disfarçada de censura. E, neste caso, a censura atinge frontalmente duas formas, duas manifestações da sociedade civil que são muito caras à democracia. Em primeiro lugar, quanto ao inciso 2, a possibilidade de crítica pelos profissionais do humor, pelos artistas, pelos chargistas, a candidatos, partidos ou coligações, é uma forma de crítica política, é uma forma de reflexão social sobre as contradições, sobre as hipocrisias, sobre as mazelas do processo político. E aqui relembro uma frase do grande cartunista Ziraldo, que certa vez afirmou que o humor não é fazer rir. O humor é uma visão crítica do mundo e o riso é apenas o efeito que ele provoca, o efeito libertador que ele provoca pela revelação inesperada da verdade. Não seria o caso aqui de recordar frases antológicas do velho Aparício Torelli, o Barão de Tararé, que colocou na porta do seu jornal A Manha a frase "entre sem bater", se referindo à polícia política de Vargas, ou que sintetizou a indignação social contra o Estado Novo, dizendo: o Estado Novo é o Estado a que chegamos, ou Milor Fernandes, que no último dia de mandato de um certo presidente da República colocou sentado num vaso sanitário, dizendo: mãe, acabei, ou outros artistas que até hoje ridicularizam candidatos no processo eleitoral como uma forma de expressão da indignação da sociedade, como uma forma de crítica política, evidentemente protegida pelo palio da Constituição de 1988. Já o inciso 3 envolve uma inconstitucionalidade contra a livre manifestação da crítica jornalística. É claro que é possível talvez se entender qual foi a preocupação maior que tenha inspirado o legislador, a de garantir a lisura do processo eleitoral, a de evitar desequilíbrios, mas, ao se pretender matar a barata, acabou-se colocando fogo no apartamento, acabou-se fazendo uma restrição também genérica e abstrata, que cria, evidentemente, um efeito silenciador que desborda em muito daquilo que se consideraria uma regulação razoável da liberdade de expressão no período eleitoral. Imaginem, Vossas Excelências, que um presidente da República, um governador candidato à reeleição, uma vez tornado candidato, se tornaria só por isso, como que por um passe de mágica, imune a qualquer crítica contrária ou favorável por parte dos jornalistas, por parte dos veículos de imprensa. Mais do que isso, no que se refere a parlamentares, nós teríamos um desequilíbrio no debate público em que parlamentares gozam, por previsão constitucional, e deve ser assim, de uma imunidade por palavras, opiniões e votos, e os jornalistas e os veículos se tornam silentes, se tornam, evidentemente, desprovidos de qualquer possibilidade de crítica às suas manifestações. Nesses casos, o que se tem, na verdade, é um efeito que é um efeito, evidentemente, censório, que acaba impedindo que a imprensa cumpra o seu papel enquanto exercente de um direito individual, dos direitos individuais dos jornalistas enquanto profissionais da imprensa, mas, sobretudo, uma lesão ao interesse difuso de toda a sociedade. Porque o que está aqui em jogo não é apenas o direito individual dos veículos, não é o direito apenas dos jornalistas, mas é o direito da sociedade brasileira de ser adequadamente
informada sobre assuntos de interesse público. E não há assunto de interesse público mais importante, e não há momento da sociedade mais importante que o momento eleitoral. É o momento do clímax do processo democrático, é o momento em que essas informações, essas críticas, contrárias ou favoráveis, se tornam mais prementes, se tornam essenciais à constituição de uma democracia verdadeiramente deliberativa. Eu concluiria, senhoras ministras, senhores ministros, com 3 observações de ordem prática que me parecem muito relevantes para o julgamento da causa. A primeira observação é de que a medida cautelar concedida no ano de 2010 suspendeu a eficácia desses dispositivos e 4 eleições foram conduzidas desde então sem nenhum sobressalto, sem nenhuma hecatombe de excessos cometidos, quer pela imprensa, quer pelos caricaturistas, pelos humoristas, pelos chargistas, por aqueles que exercem a sátira política no país. Ao contrário, o que se pôde ver foi um avanço, um progresso civilizatório, um amadurecimento democrático da sociedade brasileira que passou a conviver com naturalidade, como na Europa, como nos Estados Unidos da América, em que os candidatos até se oferecem voluntariamente para participar de programas humorísticos e acabam sendo entrevistados e interagindo com os artistas que os imitam, como uma forma até de promoção pessoal e de promoção do debate político. Evidentemente que proibir a sátira política e o uso do humor é tentar transformar os programas de rádio e televisão em algo tão enfadonho e tão desinteressante como já é hoje a propaganda eleitoral obrigatória no nosso país. A segunda observação importante que eu gostaria de veicular aqui da tribuna diz respeito ao momento novo que em 2018 nos desafia. Sua Excelência, o ministro Luiz Fux, na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, tem enfrentado brilhantemente, com as armas de que dispõe, com as armas possíveis, o desafio das fake news. E eu convido Vossas Excelências a refletirem. É claro que há mecanismos de inteligência de Estado, do aparelho policial em casos extremos, mas o grande antídoto contra fake news é a imprensa independente, são jornalistas profissionais que façam a checagem no menor espaço de tempo possível para estancar a reprodução dessas notícias fraudulentas. Imagine, ministro Fux, se um partido, se um candidato ou se uma coligação é detectado como autor de uma plataforma de fake news. Pela vigência dessa norma, seria impossível à imprensa criticar essas fake news, evidenciar o seu caráter fraudulento e, com isso, esclarecer o eleitorado sobre a sua existência e sobre a sua natureza. E, finalmente, eu concluiria, senhores ministros, com uma reflexão mais ampla sobre o momento que atravessa o país e talvez o mundo, que é um momento de influxo de posturas e propostas autoritárias que aterrorizam a todos nós. Durante uma greve recente no país, diversos cidadãos propugnaram pelo retorno da ditadura militar ou algo que o valha, talvez de forma ingênua ou, em alguns casos, desinformada, ou talvez, em alguns casos, dolosamente interessada. Mas o que está em jogo, num caso como esse, é o caráter simbólico da importância da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, do direito à informação como garantias verdadeiramente constitutivas da democracia e que no nosso país foram conquistadas a duras penas e que têm no Supremo Tribunal Federal o seu verdadeiro guardião. Ao longo da última década, o Supremo tem dado uma lição de democracia, de comprometimento com a liberdade de expressão, com a construção da liberdade da imprensa em bases democráticas. A decisão de 2010 prova isso, e o que a ABERT espera é que essa decisão seja ratificada com a proclamação da inconstitucionalidade do inciso 2 e da segunda parte do inciso 3 do artigo 45 dessa Lei 9.504 de 97. Agradeço a Vossa Excelência. Confiro a palavra à eminente Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodge. Senhor ministro relator, senhora ministra Rosa Weber, senhora presidente, senhoras e senhores ministros, senhores advogados. A propósito do assunto que é tratado nesta ação, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para saudar o trabalho que vem sendo feito pelo ministro Luiz Fux na presidência do TSE,
conduzindo o processo eleitoral, fortalecendo a democracia, e também para cumprimentar a ministra Rosa Weber por ter sido eleita para sucedê-lo a partir de 14 de agosto deste ano. Senhora presidente, acho que não é exagero afirmar que esta é uma das mais importantes ações de controle de constitucionalidade de lei ordinária trazida ao exame do plenário do Supremo Tribunal Federal nos anos mais recentes, porque trata de um tema essencial para a democracia, que é a liberdade de expressão em período eleitoral, notadamente a liberdade de imprensa, de indivíduos e jornalistas, liberdade de empresas de radiodifusão sonora e de sons e de imagens em relação a candidatos ao pleito eleitoral. Esta é a essência do que dispõe esta lei. Este julgamento certamente completará a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre liberdade de expressão, que encontra entre seus mais importantes julgados contra a censura prévia a decisão histórica na ADPF 130, já lembrada da tribuna. Por isso, eu gostaria de saudar e cumprimentar a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT, por ter trazido esta matéria ao exame desta colenda Corte Constitucional e a brilhante sustentação oral que fez, representando o ilustre advogado agora da tribuna. Rememoro que parte da Lei 9.504 de 97 foi suspensa por liminar do ministro Aires Brito, no dia 26 de agosto de 2010, e foi confirmada pelo plenário desta Corte em 1º de setembro de 2010. Nos autos, como disse o ilustre advogado da tribuna, há realmente um parecer da Procuradora-Geral da República em exercício de então, no sentido da improcedência da ação. No entanto, nesta Corte, no julgamento da confirmação da liminar, o então Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, fez uma sustentação oral comungando das convicções externadas na decisão liminar, no sentido da intangibilidade das liberdades de imprensa, de manifestação do pensamento, de criação, de expressão e de informação. Sua Excelência, o Procurador-Geral Gurgel, ressaltou ainda que tais liberdades são inerentes igualmente à programação humorística, à elaboração de charges que, de modo caricatural, também externam ideias e opiniões. E ponderou que, na visão do Ministério Público, o exercício das referidas liberdades deve ser conciliado com o necessário equilíbrio das eleições e a igualdade entre candidatos. A ABERT postula, nesta ação, a inconstitucionalidade do inciso 2 do artigo 45 e uma interpretação conforme do inciso 3 do artigo 45, que conduza à conclusão de que as empresas de rádio e televisão estariam proibidas de realizar que não permita essa interpretação de que estariam proibidas de realizar a crítica jornalística favorável ou contrária a candidatos, partidos, coligações, seus órgãos ou representantes, inclusive em seus editoriais. Também, assim como o Procurador-Geral Gurgel, entendo que estas duas normas, elas ferem 3 princípios constitucionais valiosos para a democracia: a liberdade de pensamento e de expressão, a liberdade de acesso à informação, a proibição da censura prévia, a norma constitucional que proíbe a censura prévia, que está no artigo 220, parágrafo 2º, e uma norma ampla que assegura a manifestação de pensamento, criação, expressão e informação para as emissoras de rádio e TV, como forma de assegurar uma comunicação social e livre. Não é diferente o período eleitoral de qualquer outro período da vida nacional.
O período eleitoral não é um período de exceção democrática, não é um espaço no cotidiano da democracia que exija regras diferenciadas para conter a liberdade de expressão no país. Muito ao contrário, é exatamente este o momento da renovação de mandatos, tanto no Poder Executivo quanto no Poder Legislativo, que exige que os candidatos se manifestem, que apresentem suas ideias, mas que também aflorem críticas a estas ideias e uma das formas mais importantes de crítica existentes em qualquer país é a crítica que é despertada por meio do humor, da sátira, que revele empatias ou antipatias por ideias ou até por pessoas ou por modelos que estão sendo propostos à nação no período eleitoral. É exatamente nesse período que a reflexão e a reflexão crítica é mais necessária, exatamente porque estarão sendo eleitos aqueles que representarão a população brasileira por meio de um mandato de curto período nos poderes executivo e no poder legislativo. E, neste momento, é importante que aqueles que divulgam a informação também exerçam a crítica jornalística. É importante porque a população e o eleitor exercerão o seu direito de voto e precisam de ter acesso à informação para que a sua escolha seja informada, para que ela seja esclarecida, para que ele não vote ludibriado, mas vote consciente da pessoa que está a escolher num processo de eleições justas e livres. E, por essa razão, senhora presidente, senhor relator, o Ministério Público dessa tribuna renova a manifestação oral que fez na assentada anterior, no sentido da integral procedência desta ação. Muito obrigada. Agradeço a Vossa Excelência e devolvo a palavra ao eminente relator, ministro Alexandre de Moraes. Presidente, inicialmente eu cumprimento o doutor Gustavo Binemboim pela sustentação, a doutora Raquel Dodge, procuradora-geral. Presidente, rapidamente, eu inicio conhecendo da apresentação, que já foi admitida quando esse tribunal pleno, no julgamento da medida cautelar, concedeu a suspensão dos dispositivos impugnados. E digo que, assim como foi colocado da tribuna, tanto pelo digno advogado e a nobre procuradora-geral da República, aqui se trata e se discute a sensível questão da liberdade de expressão, não só individual, mas também dos próprios meios de comunicação, e especificamente, como já foi salientado, no processo eleitoral. E se as restrições estabelecidas pela legislação, elas seriam razoáveis, proporcionais, no sentido, como alega o próprio Congresso Nacional, de garantir a lisura e a igualdade dos pleitos eleitorais, protegendo-os da influência abusiva do poder econômico. A Constituição, ela trata de uma maneira bem detalhada, específica, talvez uma das 3 constituições que mais disciplina a questão da comunicação social, e optou o nosso legislador constituinte a atribuí-la a agentes econômicos privados que exercem essa atividade divisível em interesse social. Exatamente por esse fato é que o legislador afirma que esses agentes econômicos privados poderiam desequilibrar o pleito eleitoral. Mas a própria Constituição, apesar de ter feito essa opção, essa correta opção, ao meu ver, a Constituição continua disciplinando, continua prevendo os princípios na produção e difusão do conteúdo informativo pelas emissoras de rádio e televisão, no artigo 221, veda a formação de monopólios e oligopólios, no artigo 225, parágrafo 5º, exatamente para impedir direcionamentos específicos dos meios de comunicação, e limita certos aspectos dessa atividade ao perfil de brasileiros natos, empresas, etc. E no artigo 220, no caput do artigo 220, a Constituição
delimita que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. E o caput do artigo 220 vem reforçar, aí do ponto de vista dos próprios agentes da comunicação social, vem reforçar o que o artigo 5º, já nos incisos 4, 5º, 10º, 13º e 14º, prevêem na garantia fundamental, lato sensu, aqui da liberdade de expressão, exatamente no cenário da comunicação social. Eu gostaria de lembrar e fazer essa consideração histórica, porque é importantíssimo, principalmente no momento, também foi salientado o momento que vivemos pré-eleitoral de uma eleição importantíssima, eleições gerais, que historicamente, no mundo todo, nas nações livres, a liberdade de discussão, a ampla participação política e o princípio democrático sempre estiveram interligados com a liberdade de expressão. Todos, liberdade de discussão, ampla participação política, princípio democrático, liberdade de expressão, todos têm por objeto não somente a proteção de pensamentos, de ideias, mas também de opiniões, crenças, da possibilidade de realização de um juízo de valor e, principalmente, da possibilidade de pensamento crítico, da realização de críticas a agentes públicos, no sentido do que o Tribunal Constitucional Espanhol consagra, no sentido de garantir a real participação dos cidadãos na vida coletiva, na vida política coletiva. A liberdade de expressão, ela não só é um direito individual, mas ela se manifesta também como um direito instrumental para o livre exercício dos direitos políticos. E a Constituição protege essa liberdade de expressão no seu duplo aspecto, positivo e negativo. Positivo no sentido de que o cidadão, o indivíduo, ele pode se manifestar como bem entender, como ele achar mais correto. E negativo, aí visando o próprio Estado e não o indivíduo, negativo no sentido de que proíbe a legítima intervenção do Estado por meio de censura prévia. Obviamente que a liberdade de expressão exercida no seu aspecto positivo, da livre possibilidade de manifestação de qualquer pessoa, permite, nos termos constitucionais, a responsabilização, é a liberdade com responsabilidade nos termos constitucionais, inclusive com a previsão de direito de resposta. No entanto, e é aqui que me parece o cerne da questão, não há permissivo constitucional para restringir a liberdade de expressão no seu sentido negativo, ou seja, não há permissivo constitucional para limitar preventivamente o conteúdo do debate público, em razão, e é exatamente isso que faz a lei, de uma conjectura sobre os efeitos que certos conteúdos possam vir a ter junto ao público. Aqui não só é um exercício de futurologia, como também, talvez mais grave, um excesso de paternalismo, de querer o poder público, por essa ilegítima intervenção, escolher o que o indivíduo, e no caso do eleitor, o cidadão, pode ouvir, pode ver, o que ele pode ou não ter acesso. No julgamento da já citada ADI 4815, de relatoria de Vossa Excelência, presidente, onde o plenário conferiu interpretação conforme aos artigos 20 e 21 do Código Civil, também lá se afastou a possibilidade de censura prévia, inclusive censura prévia particular, não do Estado, mas particular. Trago aqui a ementa no voto, mas saliento que Vossa Excelência afirmou. A Constituição do Brasil proíbe qualquer censura.
O exercício do direito à liberdade de expressão não pode ser cerceado pelo Estado ou por particular. Entendo, senhor presidente, que os dispositivos impugnados, ambos os dispositivos, ou em ambos os dispositivos, está presente o traço marcante da censura prévia, com seu caráter preventivo e abstrato. O que se pretende com os dispositivos do artigo 45, o que se pretende é interditar o conteúdo de alguma futura expressão, de alguma futura manifestação de expressão, atribuindo-lhe supostas repercussões adversas que justificariam a restrição. O legislador, ele supõe que isso vai eventualmente prejudicar, ele supõe que isso vai contra a dignidade, contra a honra de alguém. É uma suposição. A previsão, ao meu ver, desses dispositivos impugnados, essa previsão, melhor dizendo, ela é inconstitucional, pois consiste na restrição, subordinação e mais, forçosa adequação programática da liberdade de expressão a mandamentos normativos cerceadores durante o período eleitoral e com uma clara finalidade: diminuir a liberdade de opinião, de criação artística e a livre multiplicidade de ideias, com a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico, indispensável ao regime democrático, tratando-se, pois, entendo, de ilegítima interferência estatal no direito individual de criticar. No conhecido e célebre caso New York Times versus Sullivan, a Suprema Corte norte-americana reconheceu ser dever do cidadão criticar, tanto quanto é dever do agente público administrar. Na verdade, uma adaptação de uma célebre frase também de Madison, que foi não só o primeiro secretário da Fazenda dos Estados Unidos, mas presidente norte-americano. A ideia de que o cidadão tem o dever de criticar, enquanto o agente público tem o dever de administrar. Em uma democracia, e salienta o eminente professor da Universidade de Chicago, Harry Calvin, comentando a decisão New York Times e Sullivan, salienta que em uma democracia o cidadão como governante é o agente público mais importante. E digo eu, em sendo o mais importante, em tendo o direito e mais o dever de criticar, ele deve ter acesso a todas as informações necessárias e possíveis para que ele possa formar o seu pensamento crítico, para que ele possa formar a sua opinião e, a partir disso, possa exigir mais dos governantes. Não se ignora, e também foi dito na tribuna, não se ignora a possibilidade de riscos que a comunicação de massa impõe ao processo eleitoral. E o ministro Luiz Fux vem realizando esse, eu diria, inédito trabalho em relação ao fenômeno das fake news, mas revela-se, entendo que revela-se constitucionalmente inidôneo e realisticamente falso assumir que a restrição no debate eleitoral, mesmo perdendo em liberdade de manifestação, liberdade de discussão, pluralidade de opiniões, ganharia em lisura ou legitimidade. Pelo contrário, o combate às fake news, não só pelos meios legais, mas o combate às fake news se dá, como também salientado pela tribuna, pela boa imprensa, pelos bons jornalistas, pelos bons meios de comunicação, que rapidamente podem levar a correta notícia a toda a população. Essa restrição, volto a dizer, essa restrição, ela
se trata, lamentavelmente, no Brasil, isso é historicamente corriqueiro, um tratamento extremamente paternalista. Achar que as pessoas não podem ter acesso a todas as informações, as pessoas não saberão balancear, não saberão elaborar o seu sentimento, o seu pensamento crítico em relação a cada um dos assuntos. A censura prévia e mais, volto aqui só em relação também a uma observação feita na tribuna, nós tivemos já 4 eleições com essa lei suspensa, 2010, 2012, 2014, 2016, e não consta que a liberdade de expressão tenha atrapalhado qualquer resultado de eleição, muito pelo contrário, o acompanhamento jornalístico, o acompanhamento da mídia permite que a população tenha um razoável conhecimento dos assuntos para que se possa votar. A censura prévia desrespeita diretamente o princípio democrático, pois e aí também a passagem importante da Suprema Corte norte-americana, a liberdade política, quando a liberdade política termina, o poder público tende a se tornar mais corrupto e arbitrário, porque pode usar seus poderes para silenciar e punir os seus críticos. A possibilidade da livre manifestação de expressão, a possibilidade, a garantia do direito de criticar, permite uma maior visibilidade dos erros governamentais. E o próprio Supremo Tribunal Federal, além da já citada ADI, de relatoria de Vossa Excelência, a ADI 4815, também na DPF 130, de relatoria do ilustre ministro Aires Brito, conferiu o Supremo Tribunal Federal especial relevo a esses preceitos constitucionais, afirmando que a crítica jornalística, e volta aqui o direito de criticar, a crítica jornalística, pela sua relação de inerência com o interesse público, não é a prioristicamente suscetível de censura, mesmo que legislativa ou judicialmente intentada. Os legisladores não têm, na advertência feita por Dworkin, a capacidade prévia de fazer distinções entre comentários políticos úteis e os comentários políticos nocivos. O que a lei pretende ao simular um exercício de futurologia, onde afastaria qualquer comentário nocivo, onde afastaria um desbalanceamento nas eleições, na verdade, o legislador pretende já previamente distinguir, sem saber quais serão os comentários, o que é útil, o que não é útil, o que é nocivo, o que não é nocivo, cerceando toda a liberdade de expressão. Tanto a liberdade de expressão quanto a participação política em uma democracia representativa somente se fortalecem em um ambiente de total visibilidade e possibilidade de exposição crítica das diversas opiniões sobre todos os assuntos e todos os governantes. Uma opinião crítica em relação aos governantes, que nem sempre, tratando da questão da liberdade de expressão e liberdade de imprensa também, nem sempre, lembrava o Justice Holmes, serão estadistas iluminados. E, conhecido por seu pragmatismo jurídico, o Justice Holmes dizia que há a necessidade do exercício da chamada política de desconfiança, que faz essa relação entre a liberdade de expressão e os direitos políticos. Há necessidade do exercício da política de desconfiança na formação do pensamento individual, para que haja autodeterminação democrática, para que haja o livre exercício do direito de sufrágio e oposição. Não há direito de oposição, e aqui não só da oposição, o direito de oposição, se não houver a possibilidade de ampla informação e o direito de crítica. E não há fiscalização também sem informação. Em outro célebre caso,
sobre a liberdade de expressão na Suprema Corte, Abrams contra os Estados Unidos, também o Justice Oliver Holmes defendeu a liberdade de expressão por meio de uma metáfora, o chamado mercado livre das ideias, em que se torna imprescindível o embate livre entre diferentes opiniões, afastando-se a existência de verdades absolutas, permitindo-se a discussão aberta das diferentes ideias, que poderão ser aceitas, rejeitadas, desacreditadas, ignoradas, porém jamais censuradas, jamais selecionadas, jamais restringidas pelo poder público, que deveria, segundo afirmou também em voto divergente, acompanhado pelo Justice Brandeis, no caso Whitney versus Califórnia, o poder público deveria renunciar à arrogância do acesso privilegiado à verdade, ou seja, selecionar previamente o que ele acha que seja a verdade. Essa ideia do mercado livre das ideias tem, como todas as ideias, uma série de críticas, mas consagra e garante a liberdade de expressão. O mesmo Dworkin, que não adere totalmente a essa metáfora criada por Holmes no mercado livre das ideias, mesmo com suas críticas, diz, e cito, mas só vou ler um trechinho, cita que o objetivo do mercado livre das ideias é gerar a melhor escolha dos governantes, melhor curso da ação política, e ficaria quase impossível criticar os ocupantes de cargos públicos se não houvesse essa diversidade de ideias. No âmbito da democracia, a garantia constitucional da liberdade de expressão, e aqui também é importantíssimo esse objeto no âmbito da democracia, da garantia constitucional da liberdade de expressão, não se direciona somente à permissão de expressar ideias e informações oficiais produzidas pelos órgãos estatais, ou a suposta verdade das maiorias, a suposta verdade aceita pelas maiorias, mas sim garante as diferentes manifestações e defende a liberdade de expressão, defende todas as opiniões ou interpretações políticas conflitantes ou oposicionistas, que podem ser expressadas e devem ser respeitadas, não porque necessariamente válidas, mas porque são extremamente relevantes para uma garantia maior, a garantia do próprio pluralismo democrático. Todas as opiniões existentes são possíveis em discussões livres, uma vez que faz parte do princípio democrático debater assuntos públicos de forma restrita, robusta, aberta. O direito fundamental à liberdade de expressão, portanto, presidente, não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis, convencionais, mas também e principalmente a proteção daquelas opiniões duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como aquelas que não são compartilhadas pelas maiorias. A Corte Europeia de Direitos Humanos teve a oportunidade, ao tratar desse assunto, no caso Alves da Silva versus Portugal, teve a possibilidade de afirmar que a liberdade de expressão constitui um dos pilares essenciais de qualquer sociedade democrática, uma das condições primordiais do seu progresso e do desenvolvimento de cada um. Digo eu, presidente, que a democracia não existirá e não persistirá, e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de expressão for ceifada, pois essa constitui condição essencial ao pluralismo de ideias, que, por sua vez, é um valor estruturante para o salutar funcionamento do sistema democrático. Lembremos-nos ainda aqui, rapidamente,
dos estados totalitários do século passado, comunismo, fascismo e nazismo, onde as liberdades de expressão, comunicação, imprensa foram suprimidas e substituídas pela estatização e monopólio da difusão de ideias, informações, notícias e educação política dada só pelo Estado, seja pela existência do chamado Serviço de Divulgação da Verdade do Partido Comunista na antiga União Soviética, o Pravda, seja pela criação do Comitê Superior de Vigilância italiano, ou, pelo mais temido, pelo Programa de Educação Popular e Propaganda dos Nazistas, criados por Goebbels, com a extinção total da multiplicidade de ideias e opiniões e, consequentemente, com a morte da democracia. Essa estreita interdependência entre a liberdade de expressão e o livre exercício dos direitos políticos, essa histórica, fundamental e, como digo, no texto estruturante, interdependência entre a liberdade de expressão e o livre exercício dos direitos políticos, é absolutamente antagônica ao que se pede na ação direta de inconstitucionalidade. Perdão, antagônica ao que o legislador editou. Porque aonde mais há necessidade de se aflorar a liberdade de expressão, onde há a maior necessidade da discussão de ideias, onde há necessidade da informação para que a crítica seja realizada, é exatamente para que haja o livre exercício dos direitos políticos e a construção de uma democracia melhor. E o que pretende o legislador é exatamente, no período eleitoral, acabar com essa possibilidade. É algo absolutamente, ao meu ver, inadmissível. Cito aqui, entendeu, uma das melhores obras sobre liberdade de expressão, dimensões constitucionais da esfera pública do sistema social, do professor português Jonatas Machado, que detalha todos os aspectos da liberdade de expressão, onde também faz essa relação do exercício periódico do direito de sufrágio, que supõe a existência de uma opinião pública autônoma. Só há opinião pública autônoma, só há oposição democrática se houver livre acesso às informações, se houver a opção de cada um de, a partir de todas as informações possíveis, criar o seu pensamento crítico e exercer a sua cidadania. No Estado democrático de direito, não cabe ao poder público previamente escolher ou ter ingerência nas fontes de informação, nas ideias ou nos métodos de divulgação de notícias, ou ainda, como pretendido nos dispositivos impugnados, no controle do juízo de valor das opiniões dos meios de comunicação e na formatação de programas humorísticos a que tenham acesso os cidadãos. Se trata de insuportável e ofensiva interferência do Estado no âmbito das liberdades individuais e políticas. O funcionamento eficaz da democracia representativa exige absoluto respeito à ampla liberdade de expressão, possibilitando a liberdade de opinião, de criação artística, a proliferação de informações, a circulação de ideias, garantindo-se, portanto, os diversos e antagônicos discursos, moralistas e obscenos, conservadores e progressistas, científicos, literários, jornalísticos ou humorísticos, satíricos, pois, no dizer de Hegel, é no espaço público de discussão que a verdade e a falsidade coabitam. A liberdade de expressão permite que os meios de comunicação optem por determinados posicionamentos e exteriorizem seu juízo de valor, bem como autoriza programas humorísticos, charges, sátiras, realizados a partir de trucagem, montagem ou outro recurso de áudio e vídeo, como costumeiramente se realiza, e volto, insisto, nas últimas 4 eleições, normalmente isso foi realizado sem nenhum prejuízo ao exercício do voto, ao exercício da democracia, não havendo nenhuma
justificativa constitucional razoável para a interrupção durante o período eleitoral. Note-se que, em relação à liberdade de expressão exercida por meio de sátiras, que é um dos dispositivos impugnados, a preocupação com os programas humorísticos, sátiras, charges, mesmo tendo analisado, em hipótese menos grave do que a tratada aqui no Supremo Tribunal Federal, porque tendo analisado não a censura prévia, mas sim um pedido de responsabilização posterior de sátiras realizadas, a Corte Europeia de Direitos Humanos referendou a importância do livre debate de ideias, afirmando que a sátira é uma forma de expressão artística e de comentário social, que além da exacerbação e a deformação da realidade que a caracterizam, visa, como é próprio, provocar, agitar. Também aqui no caso Alves da Silva versus Portugal. A plena proteção constitucional, senhor presidente, e concluo, a plena proteção constitucional da exteriorização da opinião não significa a impossibilidade posterior de análise de responsabilização por eventuais informações mentirosas, fake news, injuriosas, difamantes, em relação ao que a Constituição já prevê se houver ferimento à honra, à dignidade, à intimidade, à vida privada, formando o que a Constituição prevê uma proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, mas não permite, de maneira alguma, a obstaculização do acesso a informações e da possibilidade de manifestação dos pensamento crítico, seja jornalístico, seja individual, seja humorístico. A exteriorização da liberdade de expressão se dá com o pensamento crítico externado de qualquer dessas formas. São inconstitucionais, portanto, quaisquer leis ou atos normativos tendentes a constranger ou inibir a liberdade de expressão a partir de mecanismos de censura prévia, como na presente hipótese, em que os dispositivos legais impugnados interferem prévia e diretamente, primeiro, na liberdade artística, de criação artística, ao pretender definir o formato e conteúdo da programação e restringir a própria criatividade, elemento componente da liberdade de expressão, estabelecendo a vedação durante o período eleitoral de trucagem, montagem ou outro recurso de áudio e vídeo que tenha por objeto a pessoa de candidatos, partidos ou coligações. E também os dispositivos impugnados interferem prévia e diretamente na liberdade jornalística e de opinião, ao pretender impedir a difusão de opinião favorável ou contrária a candidatos, partidos e coligações. Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa, não seja candidato, não se ofereça ao público, não se ofereça para exercer cargos políticos. Essa é uma regra que existe desde que o mundo é mundo. Querer evitar isso por meio de uma ilegítima intervenção estatal na liberdade de expressão é absolutamente inconstitucional. Diante do exposto, presidente, julgo procedente a presente ação para declarar a inconstitucionalidade do artigo 45, incisos 2 e 3, da Lei 9.504 de 97, bem como por arrastamento dos parágrafos 4º e 5º, confirmando exatamente os termos da medida liminar concedida. É o voto, senhora presidente. Pois não, agradeço a Vossa Excelência. E antes de passar apenas a palavra ao ministro Edson Fachin, faço uma observação no sentido de que se a crítica fosse só na rua, mas, por exemplo, na minha casa, minha família critica mais que todo mundo. Então, não adianta nem ficar em casa viver, que pintam um prédio. Não é saindo de casa que alguém vai se resguardar de crítica. Ministro Edson Fachin para voto. Senhora presidente, eminentes pares, eu saúdo o eminente ministro Alexandre Moraes, que, como não poderia deixar de ser, traz um voto sensível e acutíssimo sobre esse importante tema
E, senhor presidente, eu trago uma declaração de voto que também adota como fundamento de decisão a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e um conjunto de argumentos que foram objeto do voto, da exposição do eminente ministro, à luz desse controle de constitucionalidade que se faz com o filtro nos dispositivos constitucionais citados. Além disso, ainda que esteja presente, mas chamo um pouco mais a atenção sobre um argumento que se agrega a essa fundamentação e que está nessa declaração de voto que vou juntar à deliberação deste colegiado, que diz respeito à proteção do processo eleitoral das influências de poder. Na medida que se garante a liberdade, na verdade, se contribui para a lisura do pleito eleitoral e, portanto, para a manutenção da democracia. Vossa Excelência tem diversos pronunciamentos nessa ordem. Esse colegiado também já respondeu a um conjunto de desafios sobre esta matéria. Um deles, aliás, foi quando deferiu a cautelar precisamente nesta ação direta de inconstitucionalidade 4451. Portanto, agregando essa dimensão da legitimidade do processo eleitoral, do pleito eleitoral, para garantir a denominada paridade de armas, também entendo que esta direção tem aqui um assento importante na fundamentação ao lado da liberdade de expressão e de imprensa. Portanto, acompanho a conclusão do eminente ministro relator no sentido de confirmar a cautelar deferida, portanto, declarando a inconstitucionalidade dos incisos 2º e 3º do artigo 45 desta Lei 4.504 e também acompanho no arrastamento dos parágrafos 4º e 5º, arrastamento esse já deferido na cautelar e que faz todo o sentido porque define exatamente dois significantes cujo significado é dado pelos parágrafos. Eu apenas faria uma ponderação, eminente ministro relator, no sentido de que a petição inicial pede a declaração de inconstitucionalidade de parte do inciso 3º, e foi assim que restou deferida a cautelar. Na verdade, a segunda parte do inciso 3º, creio que o sentido da conclusão de Sua Excelência é exatamente esse, ou seja, acolhendo os termos, os termos da petição inicial. Portanto, nesta exata medida, como voto, saudando o eminente relator, não deixando de saudar a sustentação oral do ilustre advogado e da eminente Procuradora-Geral da República e, portanto, subscrevendo essas razões de decidir e contribuindo com o postulado constitucional da duração razoável do processo, que se aplica à duração razoável do voto, acompanho o eminente relator. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Roberto Barroso. Falar em humor na política, eu me lembro de uma frase do Milor Fernandes, antiga, em que ele dizia: a situação é tão indigna que até pessoas sem nenhuma dignidade já estão ficando indignadas. Eu cumprimento, em primeiro lugar, o voto do eminente ministro Alexandre de Moraes, que penso que esgotou praticamente o tema em discussão. Eu apenas vou fazer breves considerações, porque considero esse um tema muito importante e que me é particularmente caro. Cumprimento o ilustre advogado que esteve na tribuna, doutor Gustavo Binemboim, cumprimento a doutora Raquel Dodge. Eu penso que aqui vai se formar um consenso e provavelmente uma unanimidade, portanto eu não vou explorar os aspectos mais complexos. Mas a verdade é que nas sociedades abertas, plurais e complexas, a Constituição abriga valores contrapostos. E aqui, na presente discussão, estão em tensão, de um lado, a liberdade de expressão e o direito de informação do público, eu diria, e até a liberdade de criação artística, e do outro lado, o que seria a lisura do pleito
democrático, a paridade de armas entre os candidatos e, em última análise, portanto, a democracia. Quando estas situações de tensão ocorrem, a solução que o direito prevê e provê é que se faça uma ponderação entre os valores que estão em jogo, que estão em disputa. Ponderar, portanto, significa atribuir pesos a estes valores à luz de elementos do caso concreto. De modo que as ponderações legislativas, embora elas sejam possíveis e legítimas, elas frequentemente são problemáticas, como é o caso dessa que está em discussão aqui. Porque, ao fazer a ponderação, o legislador federal, nesse artigo 45 da Lei 9.504 de 97, a meu ver, incorreu em 3 impropriedades. A primeira, o legislador hierarquizou esses bens jurídicos constitucionais. Ele fez uma escolha e disse: a lisura ou o equilíbrio do pleito democrático, que ele, legislador, considerou ameaçado, eu não estou endossando isso, deve prevalecer sobre a liberdade de expressão ou de criação artística dos veículos de comunicação. Como nós sabemos, pelo princípio da unidade da Constituição, não existe hierarquia entre direitos fundamentais. Portanto, quando o legislador os hierarquiza, ele incide, a meu ver, em inconstitucionalidade. Foi a tese que eu exposei e que, de certa forma, prevaleceu no voto igualmente histórico, eu diria, relatado pela ministra Carmen Lúcia, no caso em que discutimos a exigência de prévia autorização para biografias. Em segundo lugar, além de hierarquizar, esta norma legal não preserva o núcleo essencial da liberdade de expressão, fica simplesmente suprimida. A partir de julho não pode mais falar, pensar ou criar, pensar alto ou criar. E em terceiro e último lugar, presidente, eu acho que deixou de levar em conta também um aspecto que eu penso que seja majoritário aqui no Supremo, mas certamente está presente na minha convicção, que é o caráter preferencial da liberdade de expressão. E aí eu gostaria de também brevemente elaborar o que significa esse caráter preferencial. Significa que, embora não exista hierarquia entre normas constitucionais, a liberdade de expressão desfruta de uma primazia prima facie, ou seja, em princípio, ela deve prevalecer e, consequentemente, o ônus argumentativo da demonstração de que outro valor deva sobrepujá-la é da parte que esteja questionando, é da parte que esteja impugnando a norma. E por que eu acho que, no direito brasileiro, a liberdade de expressão deve desfrutar desta posição preferencial? Em primeiro lugar, porque o passado condena. Nós temos uma história de desrespeito à liberdade de expressão que começa na certidão de nascimento da nação brasileira, quando o padre Manuel Aires do Casal mandou cortar vários trechos da carta de Pero Vaz de Caminha, que considerou indecorosos. E, a partir dali, veio uma certa tradição de intervenção estatal na liberdade de expressão, da qual não nos livramos até hoje e em relação à qual eu devo registrar, a nosso crédito, o Supremo Tribunal Federal tem tido um papel importante, quando não decisivo, para superar esta cultura censória que se manifesta muitas vezes, inclusive, por intervenção judicial. Mas para lembrar, porque acho emblemático lembrar, apenas no período da última ditadura,
nós tínhamos a censura à imprensa, em que os jornais eram submetidos à censura prévia, com cortes de textos, e aí ficavam, os mais antigos lembrarão, espaços em branco no jornal, ou, muitas vezes, receitas de bolo. Os jornais eram apreendidos, os que não se submetiam à censura, Opinião, Pasquim, os jornais que faziam oposição ao regime militar eram apreendidos, revistas eram apreendidas pelas motivações mais bizarras. Eu me lembro que havia uma revista chamada Ele e Ela, que era uma revista masculina, e uma das edições foi apreendida porque exibiu os 2 seios de uma modelo, quando a orientação da censura era que só podia exibir um. Portanto, os critérios eram verdadeiramente os mais absurdos. Quando não se boicotavam os jornais, impedindo a publicidade, seja estatal, seja de empresas privadas. Ninguém viu, ninguém me contou, eu estava lá assistindo o filme Laranja Mecânica, em que havia pessoas que apareciam nuas na tela e eles colocavam umas tarjas pretas sobre seios e órgãos genitais e os personagens corriam na tela. E quando eles corriam, as tarjas tinham que correr atrás, de modo que o filme era um drama pesado, mas no Brasil virou comédia, porque era realmente um espetáculo inusitado. Eu me lembro de o balé Bolshoi ter sido proibido porque era propaganda comunista. Na música, as letras tinham que ser previamente... Quer dizer, outro dia na história do Brasil, as letras de músicas, todo compositor tinha que enviar para a censura federal o texto da sua letra para ser aprovado ou não. E às vezes a censura tirava pedaços, às vezes até contribuía, pedia para acrescentar alguma coisa. Havia autores malditos que só conseguiam aprovar as suas músicas com pseudônimo. Portanto, é uma história... como disse antes, em que o passado condena. Eu me lembro que houve uma novela chamada Roque Santeiro, que foi proibida, porque podia ser interpretada como crítica à ditadura. Mas eu acho que o pior símbolo desse período foi a proibição da divulgação de que houve, no início dos anos 70, no Brasil, um surto de meningite. E não se podia divulgar porque isso comprometia a imagem do Brasil grande. Esta deformação de que a gente se preocupa mais com a imagem do que com o conteúdo. Portanto, acho que a liberdade de expressão deve ser uma liberdade preferencial, em primeiro lugar, porque o passado condena. E, em segundo lugar, porque muito importante, foi observado no voto do ministro Alexandre de Moraes, a liberdade de expressão, ou seja, a livre circulação de ideias, fatos, informações e opiniões é pressuposto para o exercício de muitos outros direitos fundamentais, inclusive o exercício da liberdade, da autonomia privada e da autonomia pública, para que as pessoas tomem decisões esclarecidas e bem informadas na sua vida de uma maneira geral. Portanto, o exercício dos direitos políticos, o exercício dos direitos sociais e exercício dos direitos individuais não podem prescindir da livre circulação de informações para que as pessoas possam exercê-los esclarecidamente e até para que possam ter consciência dos seus próprios direitos. Portanto, porque acho que a liberdade de expressão desfruta de uma primazia prima facie, eu extraio desse fato a consequência de que o seu cerceamento deve passar por um escrutínio extremamente estrito e só em situações muito excepcionais, muito extraordinárias, é que se deve admitir a censura prévia, que de resto é vedada pela Constituição. Portanto, censura prévia, eu acho que talvez em nenhuma hipótese. Em algumas raríssimas hipóteses, acho que se pode retirar uma manifestação de circulação. Um exemplo que me ocorre, alguém imputa falsamente, dolosamente, que o candidato é pedófilo. Aí, eu acho que, claro, você pode, em determinadas circunstâncias, impedir a circulação dessa informação. Embora, como regra geral,
a mim me pareça que a solução ideal em matéria de liberdade de expressão seja a reparação a posteriori, com retificação, com direito de resposta, eventualmente até com indenização. Portanto, presidente, eu penso que, nesse caso específico, a lei impugnada não resiste a nenhum desses elementos teóricos que estou aqui procurando assentar, porque ela hierarquiza direitos fundamentais, não protege o núcleo essencial da liberdade de expressão e não reconhece o caráter preferencial que acho que no direito brasileiro deve ter a liberdade de expressão. De modo que, por essas razões, e para não me alongar, também eu estou acompanhando o relator para assentar, para julgar procedente o pedido, sendo que em relação ao inciso 3º, não é toda a sua extensão. Uma última observação que eu queria fazer é que a liberdade de expressão é um pressuposto da democracia. Não é garantia de verdade, não é garantia de justiça, e também eu concordo com o ministro Alexandre de Moraes, quem se dispõe a vir para o espaço público tem que aceitar com uma certa resignação a crítica construtiva, a crítica destrutiva, a crítica bem informada, a crítica desinformada, a crítica de quem tem interesses afetados e até as críticas procedentes que a gente deve reconhecer e procurar se aprimorar. Tanto liberdade de expressão não é garantia de justiça nem de verdade, é garantia de uma liberdade que é pressuposto para o exercício de outras liberdades. De modo que eu estou julgando inteiramente procedente o pedido na mesma linha do que propôs o eminente relator, com a observação do ministro Fachin de que o pedido não inclui todo o inciso 3º, mas apenas a sua fração final. É como voto, presidente. Pois não, agradeço, Vossa Excelência, ministra Rosa Weber. Senhora presidente, eu começo cumprimentando o eminente relator, o ministro Alexandre de Moraes, que apresentou um voto primoroso e uma exposição belíssima, ouvia com deleite. Também cumprimento a eminente Procuradora-Geral da República, a doutora Raquel, o doutor Gustavo, também com belíssimas sustentações orais. Pego o gancho do ministro Luiz Roberto, quando diz que liberdade de expressão é pressuposto da democracia. E pressuposto da democracia, onde vamos também apreciar no Tribunal da Democracia, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Não é, ministro Fux? Vossa Excelência não concorda comigo? E aproveito, senhora presidente, para cumprimentar Vossa Excelência pela sensibilidade de pautar este processo que diz com um tema tão sensível no momento em que se avizinham eleições gerais. E os artigos impugnados, todos sabemos, da Lei 9.504, de 1997, que é a Lei das Eleições. Nela verifico que há uma série de dispositivos que tratam da propaganda eleitoral em geral, da propaganda eleitoral na imprensa e especificamente da propaganda eleitoral no rádio e na televisão. E aqui se encontra o artigo 45 com os seus incisos 2 e 3, que, a meu juízo, tal como muitíssimo bem exposto pelo eminente relator, são eivados de inconstitucionalidade. Eu tenho voto escrito, senhora presidente, vou juntá-lo aos autos, mas eu me permito fazer uma pequena homenagem. E vou fazer essa homenagem através da leitura de um único item da ementa da decisão do ministro Aires Brito, que
era o relator dessa ação, quando do deferimento, ele fez o deferimento monocrático, depois trouxe a referendo do plenário, e também relator da DPF 130, que é um verdadeiro marco na jurisprudência dessa Suprema Corte. Eu me limito, então, à leitura do item 6º da ementa, que, a meu juízo, diz talvez o que há de mais relevante. A liberdade de imprensa, assim abrangentemente livre, não é de sofrer constrições em período eleitoral. Ela é plena em todo tempo, lugar e circunstâncias, tanto em período não eleitoral, portanto, quanto em período de eleições gerais. Se podem as emissoras de rádio e televisão, fora do período eleitoral, produzir e veicular charges, sátiras e programas humorísticos que envolvam partidos políticos, pré-candidatos e autoridades em geral, também podem fazê-lo no período eleitoral. Processo eleitoral não é estado de sítio, artigo 139 da Constituição Federal. Única fase ou momento de vida coletiva que, pela sua excepcional gravidade, a Constituição toma como fato gerador de restrições à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, na forma da lei. Inciso 3 do artigo 139 da nossa Magna Carta. É como voto acompanhando o eminente relator, presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro Luiz Fux. Senhor presidente, eu gostaria apenas de sugerir, mas me submeto à vontade do colegiado. Nós temos amanhã, lá no TSE, o encontro da União Europeia e do Brasil sobre as fake news. O seminário internacional vieram colegas do mundo inteiro. E nós estamos na fase de organização. Eu gostaria de poder abordar esse tema com um pouco mais devagar. E eu verifico que o tempo é premente. Temos aí 2 lançamentos de livros, um no eleitoral, o outro aqui, a organização do evento. E, se me for possível, eu pediria a Vossa Excelência para... amanhã? Tendo em vista... Para suspender e continuar amanhã. O lançamento do livro e a organização... Continuaremos amanhã. Será o primeiro item da pauta? O primeiro item da pauta, para terminar o julgamento. Precedendo, portanto, o item 1 da pauta de amanhã. Com certeza. Esse é um assunto importante, da maior importância. Fundamental concluir logo. É um tema que certamente haverá uma manifestação um pouco mais extensa. Claro. Notadamente, nosso decano, que tem toda uma jurisprudência acho sobre importante. O tema. Pois não. Então, Senhora presidente, o meu voto vai ser muito rápido. Pois não. Cumprimentando o voto do eminente relator e as manifestações orais. E lembrando a máxima latina, muito comum aos estudantes do Largo de São Francisco, ridendo castiga timores, o riso corrige os costumes. Acompanho o relator. Agradeço a Vossa Excelência. E então proclamo o resultado provisório que... Presidente, só para não perder em matéria de latim, outro dia, aquela que diz... até anotei porque achei uma delícia. Dormentibus non surret ius. Sucurrit. Camarão que dorme a onda leva. Proclamo o resultado provisório que, após o voto do ministro relator, que foi acompanhado pelos ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Dias Toffoli, suspendeu-se o julgamento para continuidade como o primeiro item da pauta da próxima sessão, amanhã às 14 horas, agradecendo os senhores ministros, senhora procuradora-geral, senhores advogados, senhora secretária de sessão, senhores servidores, todos que nos acompanham. Declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos uma excelente noite. Muito obrigada a todos.